certo? Então, a distância internuclear. Ok? Outro parâmetro que é fundamental para a gente poder entender como é que as moléculas se comportam é a energia de ligação. Vocês viram lá que para a molécula se formar, se tem uma energia para sua formação. Então, é justamente essa energia que mantém unidos os átomos participantes da ligação, tá? E são esses dois parâmetros que são fundamentais para que uma ligação ela possa se formar e automaticamente a molécula possa existir. Então, a ligação química, vamos falar agora de comprimento. O comprimento de ligação ele é um parâmetro utilizado para avaliar a intensidade da ligação covalente, tá? A intensidade da ligação covalente. Então, eu costumo dizer sempre que quanto mais forte seja a ligação, menor será a distância entre os núcleos dos átomos ligados, comparada à soma dos raios dos átomos neutros, entenderam? Então, quanto mais forte for a ligação entre aqueles átomos, menor será a distância entre os núcleos, certo? Menor será a distância dos núcleos. Lembre que a distância é internuclear, entre o núcleo de um átomo com outro núcleo de outro átomo. Então, quanto mais forte for essa ligação, menor vai ser a distância entre os núcleos desses átomos ligados, sempre comparada à distância dos raios dos átomos neutros. Então, é justamente o que essa imagem está colocando aqui para a gente. Ó. Você tem a distribuição eletrônica da molécula, que é onde os elétrons estão distribuídos, né? E você tem o raio atômico, que a gente chama de raio de Van der Waals, que é a distância de quê? Do núcleo do átomo para a última camada, que é a camada de valência. Então, isso a gente chama de raio atômico, raio de Van der Waals. E a gente sabe que na tabela periódica, que quando aumenta o nível de energia, por exemplo, o flúor é nível 2, o cloro é nível 3, o bromo é nível 4, o iodo é nível 5. À medida que vai aumentando os níveis de energia, eu vou aumentando a distância do núcleo para aquela camada de valência. Então, esse raio aí a gente chama de raio atômico. Existe também o raio atômico covalente, que é justamente esse raio atômico covalente, que vai ser um meio da distância, né? Que é justamente a distância entre o núcleo de um átomo com o núcleo do outro átomo. Então, a ligação ela vai ser formada justamente aqui. Então, é esse raio atômico covalente que vai determinar qual é o comprimento dessa ligação. Por exemplo, eu tenho aqui o comprimento da ligação CX, que X vai ser qualquer átomo aqui, X sendo qualquer átomo, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Esse X pode ser qualquer halogênio, vamos dizer aqui. Se você pega aqui carbono-carbono, né? Se você pega a distância de um átomo de carbono com outro átomo de carbono, aí você tem aqui a distância deles isolada, qual é? 154, ó, deles isolados, né? A distância que eu chamo aqui vamos dizer assim, esse valor aqui, que é o valor médio em picômetros, tá? Então, essa distância aqui do raio atômico, quando eu estiver falando do átomo, eu vou analisar apenas o raio atômico. Aí eu analiso o valor do raio atômico. Agora, quando eu estiver analisando a molécula, eu vou analisar o raio atômico covalente, que é a distância do núcleo de um átomo para o núcleo do outro. Entenderam? Então, quando eu estou analisando um átomo apenas, eu analiso o raio atômico de Van der Waals, que é essa distância do núcleo até a camada de valência. Quando eu quero analisar a ligação, eu vou analisar o núcleo de um átomo com o núcleo do outro átomo. É essa aqui a distância que vai formar a ligação química. E ela é dada em picômetros, que é 10 a menos 12. Então, um picômetro equivale a 1 vezes 10 a menos 12 metros, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar aí no microfone. Então, se eu for usar a teoria da ligação de valência, que é a TLV, que a gente viu nas duas últimas aulas, a gente pode classificar dois tipos de ligações químicas. A gente pode chamar a ligação intramolecular, né? A ligação química intramolecular, que é na própria molécula. A gente tem a ligação do tipo sigma e a ligação do tipo pi. A ligação do tipo sigma ela vai ser formada pela interação frontal de um orbital S com outro orbital S ou de um orbital S com um orbital P. Então, essa interação frontal de um orbital com o outro, aí a gente tem o que a gente chama de ligação sigma. Agora, a gente tem também, por outro lado, uma ligação do tipo π,
que vai ser, esse tipo agora vai ser formada pela interação de dois orbitais. É esse orbital, o orbital sigma com o orbital π. Né? Isso, lembre-se que numa ligação sigma, a gente tem o quê? Uma ligação simples, né? Que é simbolizada por esse número aqui, por essa letra sigma. Se você tem uma ligação π, que é uma ligação dupla, você vai ter uma ligação π e uma sigma. Se você tem uma ligação tripla, aí você vai ter aqui duas π, certo? Você vai ter duas ligações π e uma sigma. Então, aqui, quando eu estou querendo classificar a ligação simples, a gente tem a ligação dupla e eu tenho também a ligação tripla. Beleza? Então, percebam aqui, essa imagem ela vai mostrar, por exemplo, um orbital do tipo sp3. Então, você tem um orbital P, que é esse orbital aqui, esse lóbulo, e você tem a esfera, né? Porque aqui a esfera, quando é a esfera, a gente diz que é o orbital S, e o orbital P, ele é um orbital que é um lóbulo, né? Um lóbulo que é como se fosse um 8 deitado. Aí aqui é um orbital P. Se esse orbital S ele se interage com o orbital P, então a gente tem o que a gente chama de orbital SP, né? Orbital SP, certo? Que é orbital S, e aí esse caso vai formar o quê? Uma ligação do tipo sigma, certo? Uma ligação do tipo sigma. Agora, se você tem, por exemplo, um orbital, isso pode acontecer entre orbitais SP e o orbital PP, certo? E aí você tem essa região frontal. Ou SS também. SS, SP, que são os dois, ou PP, né? São as formas de interação frontal. Já a interação do tipo π, a gente vai ter um orbital lateral, vai ser uma interação lateral desses orbital, que é o lóbulo, né? Que é o lóbulo o lóbulo do orbital, que é o P. E aí eu posso ter o orbital PX, eu posso ter o orbital PY e o orbital do tipo PZ, certo? Então, são alguns tipos de ligações que a gente tem aí na química orgânica. Então, quanto maior, preste atenção nisso, quanto maior for a área de interação entre os orbitais na formação da ligação, certo? Quanto maior for a área de interação entre os orbitais na formação da ligação, mais forte ela será. Assim, fatores como distância de ligação, eletronegatividade dos átomos envolvidos na ligação e geometria da interação entre os orbitais, elas terão influência significativa no valor da força de ligação. Nesse quadro, eu mostro para vocês alguns valores em quilocal por mol da energia de formação dessa ligação carbono-hidrogênio, nitrogênio-hidrogênio, oxigênio-hidrogênio, de moléculas diatômicas, né? E você percebe claramente. Vamos imaginar aqui um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui a ligação carbono-carbono. Eu tenho a ligação carbono-carbono. Qual o valor dela? 83. 83 quilocal por mol. Já a energia de ligação de uma ligação dupla já é de 146. Lembra do que eu falei? Quanto mais próximo, quanto menor o comprimento, porque quando eu tenho uma interação lateral, já que eu tenho uma ligação π, a interação lateral ela vai diminuir o comprimento de ligação. Se o comprimento de ligação ele está diminuindo, certo? A energia da ligação vai aumentar. Uma coisa é inversamente proporcional à outra. Então, à medida que eu tenho um menor comprimento de ligação, a energia para formar essa ligação ela é maior. Por isso que uma ligação sigma, uma ligação simples, a energia para manter ela é menor do que uma ligação dupla. Porque para manter a ligação dupla, o comprimento de ligação para ela é menor. Porque a interação entre os orbitais ela vai ser do tipo lateral. E uma interação lateral, os átomos eles estão mais próximos. A distância internuclear entre esses átomos ela é menor. Então, quanto menor o comprimento de ligação, maior a força para manter essa ligação formada. A gente observa claramente isso quando ocorre uma ligação do tipo, uma ligação tripla. Ó. CC, ligação tripla.
que é 2 ligações π e uma sigma. Olha o valor da energia para manter essa ligação formada, 200 kcal por mol. Percebe claramente que, nesse caso, a energia ela é maior. Então, a energia de ligação ela é maior, consequentemente, para manter essa ligação formada aqui, o comprimento de ligação ele teve que diminuir. Isso vai acontecer com todas as moléculas. Então, sempre, tá? Uma ligação. Nesse caso, são uma das poucas coisas na química que a gente pode dizer sim, sempre sem medo. Sempre uma ligação simples vai ser mais longa do que uma ligação dupla, e a ligação dupla vai ser mais longa do que uma ligação tripla. Consequentemente, a energia de ligação da ligação simples é menor do que a da ligação dupla, e a energia de ligação da ligação dupla é menor do que da ligação tripla. Percebe claramente aqui, ó, carbono-nitrogênio, 73. Carbono-nitrogênio, ligação dupla entre eles, 147. Carbono-nitrogênio, ó, o valor 213 kcal por mol. Então, perceba que a energia de ligação ela é inversamente proporcional ao comprimento de ligação, tá bom? Então, ó, ligação química, quando a gente vai falar de comprimento, então, o comprimento de ligações covalentes, a gente observa claramente aqui, ó. Isso é o valor em picômetros, né, da distância da energia, ó, da distância da ligação, ó. Ligação simples, 154 picômetros. 154 ou 1 vezes 10 a menos 10. 1,54 vezes 10 a menos 10. Ou 154 vezes 10 a menos 12, né, porque é em picômetros. Então, olha o valor. Carbono-carbono, ó, quanto? 154, o valor da comprimento de ligação. Tá vendo? Agora, olha o valor aqui da ligação dupla, 134. Ou seja, a ligação dupla, o valor dela é menor. E olha o valor na ligação tripla, 120, aqui 134, aqui 154. Então, percebe claramente que quanto maior o comprimento de ligação, menor o valor da energia. Por quê? Ligação dupla, carbono-carbono, ela é mais forte do que a ligação simples, certo? Ela é mais forte. Dá um exemplo agora com outros átomos. Carbono-oxigênio, olha o valor do comprimento de ligação, 143, para a ligação carbono-oxigênio. E agora, quando eu tenho uma ligação dupla, 112, tá vendo? Então, a ligação CO, ligação dupla, ela é mais forte do que a ligação CO. Certo? Isso são valores e dados experimentais, utilizando o benzeno como solvente, tá? E aí, olha só o que acontece. Nesse caso, como é que faz isso? Como é que se faz o experimento para calcular isso? Isso aí a gente faz por meio de um equipamento chamado espectrômetro de massas. E aí, se coloca a molécula por meio de um solvente, que vai ser um gás, neônio ou argônio, e aí esse equipamento vai aumentar a temperatura dela, ela chega até 600 graus Celsius e ela vai quebrando a molécula em partes. E cada ligação dela ali a gente vai sabendo o valor para ela. Tá? Então, isso também pode ser calculado por meio de um espectrômetro de raio-x. Né? A gente vai estar utilizando um espectrofotômetro de raio-x. Então, você cristaliza a molécula, se a molécula for um sólido ou uma substância viscosa, você cristaliza ela. Depois dessa substância cristalizada, é que você coloca nesse espectrômetro de raio-x, tá? E aí, como o cristal está formado, aí ela consegue saber exatamente o valor da distância entre um átomo e outro, a distância, o comprimento e o valor da energia para a formação. Então, pessoal, a ligação química a gente vai analisar aqui a energia versus o comprimento da ligação covalente. Então, o comprimento da ligação ele vai se referir à distância média na qual os elétrons compartilhados entre os átomos ligados se encontram no estado de menor energia. Então, a distância em que esses átomos estavam isolados, à medida que que eles vão se aproximando, aí você vai diminuindo a energia, até chegar num poço de energia.